de fato prática, que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E a essência desta palavra escrita a respeito de Davi, certamente foi um lado íntimo de poder de confissão de Davi. Davi, quando dobrava os joelhos, quando dirigia ao Senhor, ele dirigia de fato ao Senhor, e ele tinha uma sensibilidade de comunhão com Davi. E sabemos que Davi vai ser o homem escolhido por Deus. Davi não buscava a aparência desde a sua juventude, da sua adolescência. Davi preferia estar no campo, cuidando dos seus afazeres. Os irmãos sabem da história, que quando Deus queria dar um rei para Israel, e Samuel se apresenta a Jessé, e quando interroga, e o reinado, o rei ia sair de um dos seus filhos. Todo pai, quando vê uma oportunidade sóbria, solene, e uma oportunidade para colocar um dos seus filhos, segundo o pensamento de Jessé, era algo que ia trazer popularidade, que ia trazer autoridade para ser o rei de Israel, mas na verdade era uma missão que Deus está entregando à família de Jessé. Então Jessé, ele fez o que todo pai ia fazer. Ele apresentou, colocou à disposição do profeta os mais cultos, os mais inteligentes, os mais influenciadores, os mais comunicadores, e até o ponto de esquecer que Davi era seu filho. Quando ele vai se expressar, se acabaram os mancebos nós sabemos que é os jovens, pessoas muito juventude, que estão na flor da idade, e Jessé pergunta para o profeta pergunta para Jessé, dizendo: acabaram-se os mancebos? E psicologicamente, emocionalmente, Jessé talvez achou que a oportunidade teria passado, porque ele já tinha apresentado o de melhor que tinha na sua casa, ao ver aos olhos dele próprio. Mas na verdade o melhor da casa de Jessé não estava no convívio diário, familiar, estava lá no campo, pois Davi estava no campo, já no projeto de Deus. Deus estava treinando Davi, Deus estava treinando Davi para algo maior. E aí nós entendemos que às vezes nós estamos no campo, às vezes estamos no deserto, às vezes estamos a só e achamos que Deus está nos abandonando, mas Deus pode estar nos treinando para desfrutar de algo melhor e maior da nossa vida, pois responsabilidades maiores requer também experiências maiores. Aleluia! Administrar coisas maiores também requer de nós experiência, principalmente as que são espiritual. Nenhum homem espiritual, nenhuma mulher espiritual consegue este gabarito se não descer no altar da oração, se não descer no altar do jejum, se não tiver experiência com o Senhor nosso Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então a todo tempo nós temos que estar ligados ao Senhor nosso Deus. E Deus agora, Davi, quando ele está lá, os irmãos sabem da história, ele mata urso, ele mata leão. Davi tem as suas experiências e ele vem se apresentar a Jessé. Acabaram-se os mancebos. Quando talvez Davi chega, alguns historiadores vão dizer que Davi, até a Bíblia diz que ele era ruivo. A palavra ruivo aqui, alguns dizem que é de aspecto, presença, outros dizem que Davi é um pouco franzino, mas não importa. Davi era o homem. Se fosse o nosso linguajar hoje, alguém ia dizer: Davi era um cara, aleluia, não pelos seus méritos, mas porque Deus tinha escolhido Davi para fazer a diferença naquele tempo, no meio daquele povo. Você entende que Deus te escolheu para você fazer a diferença? Só o fato de você estar aqui, Deus te escolheu para você fazer a diferença nesse tempo, aleluia. E através de você e através de nós,
Deus irá fazer coisas grandes para a glória do nome do Senhor. Mas Davi, o segredo de Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Davi não fazia nada sem consultar ao Senhor. Então as escolhas de Davi eram baseadas no sentimento da oração e da comunicação com o Deus que fez o céu. Se nós procedermos da maneira de Davi, consultar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, colocar a nossa vida, a nossa família, a nossa chamada, a nossa voz à disposição do Senhor, Deus irá nos usar com poder e continuar. Mas o texto que eu li, ele vai falar aqui da grande peleja de Davi contra o filisteu. Os irmãos já sabem que havia um homem da família de Gade, aonde Golias estava no meio desta família, e a nação de Israel, o exército de Israel, era afrontado todos os dias. Quando a pessoa afronta uma igreja, quando a pessoa afronta uma família cristã, quando alguém afronta algo que Deus estabeleceu, irmãos, ele não está afrontando a instituição, ou a tua família, ou a sua chamada, ele está afrontando o próprio Deus. Quem te colocou para servir a Ele foi o próprio Deus. Aleluia. Quem te chamou foi o próprio Deus. Quem constituiu a igreja foi o próprio Deus. Quem constituiu a família foi o próprio Deus. Aleluia. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. A família não é um projeto da igreja, não é um projeto constitucional, porque se fosse, já tinha sido destruída. A família é um projeto de Deus. Deus ama tanto isso, que quando Jesus está em Caná da Galileia, ele realiza e principiou o primeiro milagre do seu ministério, foi realizado numa festa de casamento. Então é uma instituição, a igreja é uma instituição colocada por Deus. Aleluia. E Deus nos matriculou, nos alistou, nos convocou para estar neste exército. Então, portanto, podemos abrir a nossa boca, portanto podemos estender a nossa mão, porque quem nos chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Davi, irmãos, ele venceu os filisteus, isso nós sabemos, mas nós queremos aqui meditar as armas da nossa batalha. O nosso irmão deu o texto, por isso que eu preciso falar uma outra coisa. Mas então a batalha, a arma das nossas batalhas não são carnais. Pensamos um pouco. A arma das batalhas carnais pode ser a língua, sim ou não? Porque a língua quer defender o homem, quer defender o orgulho do homem. As armas das batalhas carnais é o debate, é a disputa. As armas carnais é a justificativa. Por isso que Paulo escrevendo diz: a minha graça, ela te basta. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor isso. Aleluia. Quando Paulo vai dizer a minha graça te basta, ele está dizendo: o meu favor te basta, o meu socorro te basta, a minha ajuda te basta, a minha misericórdia te basta. Paulo quer dizer isso, e essa graça, aleluia, Deus está colocando à nossa disposição, é sem mérito de causa. Aleluia. Quando alguém vai para o julgamento, no direito, ele vai julgar o mérito da questão. Jesus não julga o mérito da questão, ele oferece a graça voluntária para nos socorrer, para nos ajudar e para nos dar a vitória. Eu sinto esta graça. Glória a Deus, aleluia. Então a batalha espiritual não se luta, aleluia, não se luta, irmãos, com armas carnais. A estratégia temos que usarmos. Qual é a estratégia para vencer uma guerra? Oração, leitura na palavra, consagração, jejum, é a nossa estratégia. Aleluia. Nós usamos a isca para ganhar as almas. Entrega o folheto, a gente ora, convida as pessoas, mas as armas da nossa batalha não são carnais. Aleluia. Fale comigo. As armas das nossas batalhas não são carnais, são espirituais.
espirituais. Quantos estão dispostos aqui nos aleluia, glória a Deus. Eu creio. O obreiro, a igreja, o crente carnal, irmãos, ele desespera. Vem qualquer luta e em algum momento da nossa vida, irmão, nós usamos isso. Eu lembro que, bem novo, quando comecei a fazer a obra de Deus, eu usava algumas armas que não eram espiritual, mas com o passar do tempo, eu aprendi com experiência que quando a gente usa as armas espirituais, a vitória, ela chega. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o próprio salmista diz: esperei com o quê? Esperei com o quê? Paciência. Essa palavra paciência tem um sentido de confiança, de crença realizadora, de milagres que se vai realizar. A esperança que o salmista está nos ensinando não é esperar com desespero, com raiva, com ódio. Não, ele está dizendo: esperei com paciência. E o que ele fez? Ele se inclinou. Aleluia. Porque o crente que tem paciência, a qualquer hora que a vitória chega, ele jubila ao Senhor. Aleluia. Ele exalta o Senhor. Ele glorifica o Senhor, porque ele sabe que o tempo da paciência é recompensado por vitória para a glória de Deus. Aleluia. Quem leia 2 Coríntios 10, 4. Pode ficar na ponta, meus irmãos, por favor. 2 Coríntios 10, 4. Pode ler, com certeza. Beijo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Quem pode ler o outro tradução dele? Pode ler o outro. Pode ler também. 10 e 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Amém. Então as nossas armas, elas não são carnais. Irmãos, se você for numa casa de lei, eu agora entende bastante isso. Lá precisa usar, né? O irmão Godinho lá na Câmara Municipal, e ele também tem que usar a lei orgânica do município, baseada na Constituição Federal e baseada em outros códigos que a lei permite, certo? Então, as leis, a Constituição, são armas carnais. Nós não usamos as armas, mesmo, irmãos, que a medicina, ela vai usar o poder da ciência. Quantos médicos, eu trabalho lá no hospital, às vezes a gente vai jantar, ou tomar um café, os médicos ficam ali e a gente começa a conversar. Existem muitas coisas na saúde, na área da medicina, que a ciência disseram, não tem jeito. Mas aí o dono da ciência diz: tem jeito, eu vou surpreender a ciência. E aí o milagre acontece. O milagre diz: eu fiz, o médico fez até aqui. Daqui para frente, o advogado fez até aqui. Daqui para frente, Deus entra. A igreja tem a última palavra. E a última palavra é a palavra espiritual. Então não desespere o seu coração. Troca a ferramenta, deixa as carnais e começa a tomar posse das armas espirituais. Aleluia, glória a Deus. E a vitória vai ser certa em nome de Jesus. Davi não tinha nenhuma condição física para se apresentar como rei de Israel. Davi não tinha nenhuma condição física para se apresentar como soldado para enfrentar Golias. Mas o nosso Deus é especialista em contradizer a ciência, o direito, a medicina, porque as armas que ele entregou à igreja
são armas espirituais. Aleluia, Revista glória a nesta Deus. noite Aleluia. de armas espirituais. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. As nossas armas espirituais é a oração. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. O povo está se matando lá e nós estamos no trono da graça, pedindo, dá-nos as armas. E nós vamos rompendo e o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Glória a Deus, Deus é aleluia. maravilhoso. As armas de Davi, Davi entrava, saía, subia, descia e Deus lhe dava a vitória. Veja que Davi ele vai se apresentar aqui, irmãos, armas totalmente diferentes. Primeiro, Davi era menino, não tinha condição de ganhar uma guerra. Davi já era menino. Menino aqui no sentido não de fazer atrocidades. Menino aqui, mancebo aqui não é a palavra, que Davi era um moço sem juízo, sem direção, não é isso. Ele era um mancebo, sem experiência, sem treinamento militar, sem treinamento de guerra. Só que o homem que Deus queria para ganhar a guerra era um homem diferente. E Deus quer uma igreja diferente. Deus quer um exército diferente. Deus quer uma igreja diferente, desprovida de tudo dessa terra e revestida da autoridade do céu. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, quantas guerras. E quando Davi enfrentava o urso, o leão, Davi, irmãos, é um dos mais amados da Bíblia. Mas Davi é um dos nomes mais célebres de Israel. Há uma adoração demasiada, há quase uma espécie de idolatria a respeito do nome Davi. Mas tem uma coisa, irmãos, o povo colocava esse super-homem Davi, só que Davi nas estrelinhas, no escondido, Davi fazia o certo. Ele reconhecia que tudo que acontecia na vida dele não era mérito e capacidade dele, era Deus em que honrava. Aleluia, glória a Deus. As guerras que eu ganho, que você ganha, não é capacidade e mérito meu. Eu não tenho capacidade nenhuma, não teria condição nenhuma, irmãos, para estar aonde estou. Estou aqui pela graça, pelo favor, pela misericórdia do mesmo Deus que me abençoou. Vai continuar também te abençoando, te sustentando, te dando vitória, te levantando e te entregando as armas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Para Israel e para o povo judeu, ele foi o maior rei da história de Israel. A Bíblia também revela os fracassos de Davi. A Bíblia narra as fraquezas, mas as nossas fraquezas não podem fazer-nos parar. Quantos entendem, irmãos, nisso que as nossas fraquezas? Em alguma área da nossa vida nós fraquejamos. Em alguma área da nossa vida nós somos reprovados. Sim ou não? Não é verdade? Em alguma área da nossa vida nós somos reprovados. Nós não podemos acusar os que reprovaram e também não podemos deixar que o emocional da seta que Satanás manda nesse presente século é no nosso emocional. Você errou, você fraquejou, você foi derrotado. Aí Paulo vem e acaba com essa tragédia. Paulo vai dizer assim: ainda que estou fraco, eu estou forte, porque eu posso. Aleluia, glória a Deus. Naquele que me fortalece. Glória a Deus. Nós somos fortes. Aleluia. Paulo está escrevendo aqui para o povo de Deus, dizendo
Ele não fez questão de colocar no plural. Eu posso. E aí ele coloca no plural. Todas. Ele não faz questão de colocar no singular. Ele coloca no plural. Eu, singular, posso todas as coisas naquele. Aí ele volta a dizer Aleluia. que me fortalece. Que ele volta dizendo: Aleluia. eu reconheço um único e soberano Deus que pode abrir o mar, que pode abrir a cova, Aleluia. que pode curar a minha diabetes, a minha dor, que pode fazer milagre, porque as minhas armas, elas são espirituais. E eu creio no milagre desta igreja, eu creio no milagre deste povo, eu creio que Deus continuará fazendo coisas. Glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, essa palavra é para nós tomar posse. O inimigo, ele manda seta diariamente na nossa vida. Não tem hora que estamos alegres, assim, de hora para outra, dá uma tristeza, dá um abatimento. Repreenda, irmão. Pode dizer para trás de mim, Satanás: eu posso todas as coisas. Há um candeeiro aceso na sua cabeça. Há uma força sobrenatural sobre a nossa vida. Nada vai acontecer sem a permissão de Deus na nossa vida. Não é história de pregador, não, irmão. Eu vivo isso, eu acredito isso. E eu sei que nós estamos aqui, parece 10 pessoas. Mas eu vivo, você que a igreja vive isso, para a glória do nome do Senhor. Mas as nossas fraquezas não podem nos parar. Nós não podemos nos render às fraquezas. As nossas vitórias não são resultado da nossa capacidade. Diga comigo: a nossa vitória. A nossa vitória. A nossa vitória. A nossa vitória. Não é resultado. Não é resultado Da minha capacidade. da minha capacidade, Mas da misericórdia. Do socorro de Deus. aleluia. Quem nunca deu isso? Na ilha solteira, eu estava falando isso para o irmão antes do carro. Eu observo ele, tudo que ele faz, ele transfere para Deus. Tudo. Ele ganha um salário, ganhava um salário humanamente baixo. Deus deu para ele mais de 15 propriedades. Né? Aleluia. Glória a Deus. E o salário dele, ele aposentou há 20 e poucos anos atrás, um salário baixo. Mas a bênção de Deus se multiplica. Aleluia. Você não entendeu? A bênção de Deus se multiplica. Glória a Deus. Eu participei pelo menos de 10 imóveis dele. Pastor, olha isso aqui para mim. Para dar certo. Quantas enfermidades terríveis que ele não passou. Ele liga: pastor, olha comigo. Vocês não sabem quantas curas o irmão José Cordeu recebeu. E quantos milagres, mas eu vejo assim. Aleluia, glória a Deus. E um dos segredos da vida é isso: eu vou ou não para a guerra, eu saio ou não agora. O segredo, irmão, é consultar a Deus, é usar as armas espirituais. Aleluia. Nós estamos aqui de passagem. Eu cheguei aqui ontem, já fiz 50 anos. Aleluia. Não sei quantos anos eu vou viver, mas dos que vou viver, já tem que dar baixa 50. Aleluia. Mas as armas que Deus entregou é a arma espiritual. Crente carnal não recebe vitória. Crente carnal não alcança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Taca a cara na parede, porque o reino de Deus é espiritual, é graça, é poder. Bendito seja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Há mais de 15 anos atrás, ministerialmente, mais de 15 anos, Deus colocou no coração deste homem. Mais de 15 anos, isso significa que alguns anos eu fazia concorrência, eu já não faço mais. Mais de 15 anos, tudo que eu quero, eu vou para o joelho. Mas eu nem oro assim: meu pastor tem que dar para mim. Não, meu irmão, eu só oro.
E Deus vai dando vitória. Eu não falei para isso porque tem uma questão aí que me deixa muito alegre nessa lei. Eu estou no avião, eu estou orando direto naquele negócio. Eu estou na cama, eu estou orando. Estou deitado mesmo, Jesus. Estou no avião, estou em Portugal, pela onde? E eu vou orando. Eu fiz isso com tantas outras coisas. E eu vi a vitória. Glória a Deus, aleluia. De algo que eu estou orando pedindo a Deus. Porque, irmão, não use a arma carnal, use a arma espiritual. Aleluia, glória a Deus. Que Deus está falando aqui, né? Glória a Deus. Deus quer me abençoar. Mas eu não preciso usar ultrapassa. Só você. Glória a Deus. E Senhor, me dê a direção, me dê a arma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Sansão, olha que coisa extraordinária. Quando Sansão conta o segredo para a Dalila, mas depois Sansão faz a confissão. Sansão fala para o moço que está dirigindo ele: vai me dirigir de perto da onde? Das colunas. Olha, eu vou encostar naquela coluna. Glória a Deus, aleluia. Era um sinal de Deus, era uma arma de Deus, era sinal de Deus. Tinha perdoado Sansão, e dele diz a Bíblia que a morte que Sansão mais matou, mais gente na sua morte do que na sua vida. Deus, aleluia, glória com sentença para Sansão. Sansão foi perdoado, ganhou a guerra, mas ganhou a semeadura, porque ele semeou muita coisa na carne. Está entendendo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tomemos cuidado. Vamos semear, trocar a ferramenta da confiança, ferramenta da crença, ferramenta da fidelidade. Aleluia. Ferramenta da gratidão, ferramenta da adoração, ferramenta da glorificação. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo está dizendo que você vai acabar, não vai acabar. Todo mundo está dizendo já era nada. É o começo de uma grande restauração, de um grande milagre. Aleluia, glória a Deus. Creia mais no poder da palavra. A tua ferramenta é ferramenta espiritual. Aleluia, glória a Deus. Não tem na vizinha, não tem no vizinho, não tem na praça, não tem na câmara de vereador, não tem no banco da praça, não tem no banco da fofoca. Ferramenta espiritual tem na igreja, tem no altar, tem na consagração, tem no jejum, tem na obediência. Ferramenta do céu, ela vem do céu. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ferramentas espirituais para você cantar no hino da vitória. Haverá mudança de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler 2 Coríntios 12 e 9. E aí, para nós, irmãos? Depois a gente continua no dia. Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder será aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, em tua vontade, antes de glorificarei, gloriarei nas minhas fraquezas, e a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pois entendeu, amém, irmãos? Minha graça o quê? E o meu poder o quê? Na onde? Irmãos, aí é o segredo. Tem gente que ora, mas não tem no centro do relacionamento da sua vida, que é o coração, não esse
Não esse músculo que bombeia sangue, o corpo permaneceu no coração aqui, no sentimento da alma. Tem gente que ora, tem gente que é obreiro, tem gente que é pastor presidente, pastor local, tudo uma coisa. Ele não consegue reconhecer a sua fraqueza, sua fragilidade, sua dependência de Deus, mas de fato, ele não consegue se esvaziar de si mesmo. A oração, irmãos, é o único lugar, isso não tem jeito, é o único lugar que a gente se esvazia de si mesmo. Amém, irmãos? O culto de ensino e a escola bíblica dominical é o culto, vocês perceberam? Tem pouco aquele negócio, a porta vai abrir, receba o milagre. A gente põe a mão na sua cabeça, praticamente é zero, já observaram? É Deus falando com a nossa alma. Quando Davi escondia a sua palavra no meu coração, não era um músculo sanguíneo, era o sentimento, a sede de sentimento do homem. Aleluia. Está no sentimento. Porque a comunicação de Deus não é com músculo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Deus fala no Espírito do homem. E se você não tiver arma espiritual, se você não fazer uma oração ao ponto, quando você sobe na oração, é quando você desce. Diga, eu subo na oração. Eu subo na oração. Quando eu desço. Eu desço. Quando eu consigo reconhecer de fato as minhas fraquezas. a minha fraqueza. Entendeu, irmãos? Davi é este homem. Como que se pode a lutar com Golias e por meio de Davi? Não dá para mais falar. Três pedras pequenas. Tem três pedras pequenas. É uma loucura. Você vem aqui com pau e pedras. Só que Davi desceu para onde? Desceu para onde? Para o quê? O ribeiro abaixo. Que será que Deus? No ribeiro de água. E será que Davi falou: olha, eu sou grande, sou poderoso. Senhor, eu vou lá em teu nome. Porque tu és grande, eu vou levar uma coisa pequena. Por acabar lá. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou gritando. Eu sou crente há tantos anos. Eu sou advogado. Me respeita que eu sou homem. Eu sou o melhor, não. Eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos. Aleluia. Aleluia, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa. Glória a Deus. E desce para baixo. E a mão de Deus o leva. Foi por isso que Davi diz: as minhas mãos não estão encolhidas, elas estão estendidas. Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Fura Maracandará. Você sabe que Deus te deu vitória, que você não tinha capacidade nenhuma. Fura Maracandará. Quando você conseguiu atingir a essência da fragilidade, quando você conseguiu atingir a essência de dizer: eu não posso, eu não tenho condição, aí entra a graça e aperfeiçoa o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. A graça que aperfeiçoa o poder de Deus aqui, no original, é a ação de Deus em favor de mim. Glória a Deus, aleluia. A ação de Deus em favor da sua família. Desça para o vale do ribeiro. Contra lá para Jesus o que está doendo. Se é o filho, se é a filha que está desviada. Se é que você não sente mais nada. Desce lá para o ribeiro. E só sai de lá quando Deus te dá o direcionamento das três pedras. Quando você sair do
a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Ai, eu estou sentindo aqui uma graça tão grande. Glória a Deus, aleluia. Lotado de gente, aleluia. Mas não tem gente, mas está lotado da glória. Do esplendor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, temos ministrado a tua palavra. Senhor, nos entrega ferramentas espirituais, ferramentas poderosas